Bom dia, queridos, beleza? Sexta-feira de novo, estamos aí. Não sei pra vocês, mas eu tenho a impressão que o tempo está passando mais rápido, gente. A impressão que eu tenho é que todo dia é sexta-feira. Quando eu vejo, estamos aí de novo, né? Apesar da gente estar mais assim, caseiro, vamos dizer assim, né? Mais em casa, mais parado, a impressão que eu tenho é que o tempo está passando cada vez mais ligeiro. Pô. Se vocês já perceberam, nós estamos afastados já há 3 meses aí, gente. Imagina, é um tempinho já, né? Mas vamos aí, né? A gente sextou de novo, estamos junto. Eu tô aqui bonitinho, vim lá da minha casa, vão ali. Eu sei que vocês estão tapadinhos aí com o edredom. Um dia desse eu estava falando com um colega lá do continente no plantão. E ele disse que lembrava isso, né? Que de manhã cedo, só com o edredomzinho, só o narizinho de fora já. Aí esse friozinho de hoje, sexta-feira, então, aposto que vocês estão aí só acomodadinho, controle remoto, cafezinho, né? Tudo bonitinho ali assistindo a aula do prof. Então, vamos nessa, gente. Eu tenho um assunto novo para hoje, tá? Nós vamos iniciar uma nova etapa. A gente vai conhecer essa etapa como período simples. Então, só lembrando que as últimas sextas-feiras que nos vimos, né? A gente falou sobre classes gramaticais. Então, agora a gente vai começar essa parte de período simples. Eu vou dar os outros nomes, gente, para vocês também entenderem, tá? A parte da classe gramatical que a gente viu até a última sexta-feira, a gramática considera chamada de morfologia. Então, a gente estudou a parte morfológica da palavra. Quando vocês ouvirem falar, então, em morfologia, classificações morfológicas, a gente está falando da classe gramatical da palavra. Aí vem substantivos, adjetivos, advérbios, tudo que a gente comentou, né? Essas últimas aulas aí. Essa parte aqui, gente, de período simples, ela trabalha a parte chamada sintaxe. Então, a gente vai fazer agora uma análise sintática das palavras. Não mais a morfológica, e sim a sintática. A função sintática, essa parte da análise sintática, gente, ela trabalha com as funções da palavra. Então, a palavra, ela continua tendo a sua classe gramatical, ela continua sendo um substantivo, um adjetivo, o que seja, mas ela agora assume funções sintáticas, como sujeito, objetos, predicativos. São nomes que a gente vai conhecer durante essas aulas que a gente vai ter de período simples. Não serão só, né, gente, essas duas de hoje. Haverá outras aulas sobre isso aí, tem bastante coisa para conversar, mas, né, devagar, gradativamente, a gente vai conversando e acertando, ajeitando as coisas. Em momentos, gente, oportunos, eu vou relembrar um pouco da morfologia também, tá? Porque quando a gente fala em período simples e trabalha a função sintática da palavra, mesmo que a gente esteja trabalhando com essa ideia de sujeito, objetos, predicativos e tal, as palavras têm classes gramaticais e isso interfere muitas vezes na parte sintática. Então, para diferenciar uma função sintática da outra, muitas vezes é interessante que a gente saiba a classe gramatical da palavra também. Até pela questão de ser variável ou não. Então, as coisas se encaixam, tá, gente? As peças do quebra-cabeça vão se encaixando. Então, não é porque a gente terminou essa parte morfológica, que a gente aprendeu aí as classes gramaticais, que a gente vai abrir mão disso, largar e só agora estudar período simples. Pelo contrário, tá? Quanto mais integrado, melhor. Porque a gente entende as coisas vamos dizer assim, num universo maior. E não apenas, aprendi classe gramatical, fechei aquela gavetinha. Aprendi período simples, fechei a gavetinha. Vamos abrir isso aí e vamos, né, fazer a interligação que tem que ser feita. Beleza, queridos? Boa aula para nós, então. Todo mundo acordadinho. Vamos dormir, gente. Deitado aí na cama, que eu sei que está tapado de edredom e tudo, vai dormir. Acorda aí, olha pro prof, pega um cafezinho e vamos lá. Queridos, a parte de período simples, então, para a gente começar, é o seguinte. A gente vai fazer uma análise da oração. Mas para a gente fazer uma análise da oração, gente, nós precisamos mais ou menos, pelo menos agora no começo, entender como é que funciona a estrutura dessa oração. O que é uma oração, né? Se o período simples trabalha a análise sintática de uma oração, o que é uma oração? Então o prof colocou para nós o slide aí, acompanhe lá que o professor colocou lá no Qualquer Quiz para vocês, a nossa querida estrutura da oração. Então como é que funciona isso? Eu trouxe aqui um trechinho, um recortezinho pequeno do Lima Barreto, para ilustrar, gente, essa história que a gente vai conversar agora, tá? O Lima Barreto, acompanhando lá, ele escreveu o seguinte, que a velha dona Clementina ficava lá nos fundos, dosava os pratos, racionava e fazia outras miudezas da copa. Vejam, gente, que aqui, esse pequeno recorte que eu trouxe para nós, ele é um período, como a gramática chama. Por que período, gente? Porque tem um pontinho lá, ó. Vejam que no final, lá depois da palavra copa, tem um pontinho. Quem foi meu aluno já sabe o que eu vou dizer, né, gente? Aquele ponto ali
se a gente fosse trabalhar a questão de como se fala ponto final em língua inglesa, a gente chama de period. Olha que chique a pronúncia, period. Então, a partir do momento que aparece um period, que é um ponto, a gente tem um período. Então, aí que vem a história do período. O período é esse intervalo de tempo, vamos dizer assim, né? Esse intervalo até um ponto. Então, o Lima Barreto, ele criou um período no texto dele. Mas notem uma coisa interessante. Dentro desse período, queridos, nós temos 4 verbos. Se nós temos 4 verbos dentro de um período, significa dizer que nós temos 4 orações. Aí a gramática vai entender que isso aqui se trata de um período composto. Ele é um período composto porque ele é formado por 4 orações. E como é que eu sei, gente, a quantidade de orações que compõem um período? Pela quantidade de verbos. Então, como tem lá o verbo ficava, o dosava, o racionava e o fazia, nós temos 4 orações. Uma coisa importante e até tranquila nesse momento, tá, gente? Essas 4 orações que Lima Barreto colocou dentro desse período, elas estão na ordem direta. Elas não estão invertidas, elas não estão intercaladas. Depois a gente vai começar a trabalhar, gente, alguns trechos um pouquinho mais complexos, tá? Até para a gente ir acostumando a coisas mais difíceis. Mas por enquanto está tranquilo. Ele começa falando que a velha Clementina ficava lá nos fundos, vírgula. Essa é a primeira oração. Ela começa e termina ali. Depois vem aquela lá, dosava os pratos, que é uma segunda oração, vírgula. Racionava, que é uma terceira oração. Notem, gente, que aquele verbo lá, o racionava, ele é a única peça daquela oração. Eu vou explicar isso melhor para vocês depois, tá? Mas ali tem um sujeito que está oculto, que é a dona Clementina também, né? Ela que racionava. Aquele verbo ali está colocado de forma intransitiva, não tem os objetos. Depois eu explico tudo isso. Mas o importante é que vocês entendam que a terceira oração é apenas aquele racionava. Só aquele verbo constitui aquela oração. E aí vem a última oração, a quarta delas, que diz, e fazia outras miudezas da copa. Então vocês notaram que realmente cada uma das orações começa e termina, começa e termina, começa e termina. Aqueles elementos ali, gente, as vírgulas, elas estão separando essas orações. E notem que a última oração, a quarta oração lá do período, ela tem um conector, que é aquele e, que está lá entre o racionável e o fazia. Aquilo é uma conjunção. Nós não vamos entrar nesse mérito agora ainda, porque é interessante estudar, gente, as conjunções, os conectores, no período composto. Porque agora no período simples nós vamos recortar cada uma delas e vamos analisar uma separada da outra. A gente não vai analisar as orações que são subordinadas, que têm uma relação de dependência uma com a outra. Nós vamos recortar uma por uma e nós vamos trabalhar separadamente. Mas depois, claro, né, quando a gente entrar no período composto, gente, aí nós vamos ter que trabalhar também os conectores. Daí tem outra história por trás que a gente vai conversar mais adiante, tem tempo para a gente falar sobre isso aí. Beleza? Então, para começar bem, gente, nossa manhã e dar o primeiro passo certo nessa questão do período simples. Eu tenho que entender o que é um período, então tá aí para nós, o período é esse intervalo até um ponto, seja ponto final, gente, seja ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, até mesmo ponto e vírgula. Claro, ponto e vírgula depende de algumas situações, mas a questão do ponto, gente, nos leva a acreditar que ali terminou um período. E depois que a gente entende o que é um período, a gente tem que saber o que são orações. Então, lá vai a informação para a gente fechar essa ideia. Oração, gente, é todo aquele conjunto de informações que gira em torno de um verbo. Então, se eu encontrei um verbo, tem todo um sistema que gira em torno desse verbo e esse sistema se chama oração. E é isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai analisar as orações. Então, acompanhe o prof lá, tá? Lembrando, gente, o nosso acordo aquele, tá? Qualquer dúvida, mandem lá no chat pro prof. O prof, assim que tiver uma brechinha, vai até ali dar uma olhadinha. Se eu me empolgar, gente, na explicação agora, nesses primeiros minutos, fiquem tranquilos que depois, entre uma aula e outra, ou no intervalinho, o prof vai ali, dá uma olhada e aí traz para cá as dúvidas para a gente compartilhar, beleza? Então, olha só. Pegando uma oração só, tá? Vamos pensar ali que nós temos 4 e nós iríamos analisar uma oração só. Essa oração, gente, como todo mundo já sabe, ela gira em torno do verbo. Então, o verbo é o núcleo dessa oração. É o centro desse sistema todo.
E a gramática entende, povo, que a partir desse verbo que, né, cria todo esse sistema, nós temos dois elementos importantes, que é o que a gente conhece como sujeito. Então a oração ela apresenta um primeiro elemento chamado sujeito, e fique bem claro isso, povo. O sujeito é sobre quem a gente está falando, é sobre quem se informa alguma coisa. Então o sujeito, gente, é o cara sobre o qual a gente vai falar. Então por isso que a primeira coisa que se procura numa oração é o sujeito. Olha o que eu disse, hein, povo? A primeira coisa que se procura numa oração é o sujeito. Exatamente por quê? Porque eu preciso saber de quem que nós estamos falando. Eu preciso deixar claro para quem está me ouvindo ou para quem está lendo o que eu estou escrevendo, eu preciso deixar claro de quem que eu estou falando. Então por isso que o sujeito ele é considerado um termo essencial na oração. É dele que a oração vai falar. E aí a gramática entende que se existe um sujeito, que é sobre quem eu estou informando algo, eu tenho que ter as informações sobre ele. E as informações sobre o sujeito, gente, se chama predicado. Então o que é o predicado de uma oração? É todo aquele conjunto de informações sobre o sujeito. Então o tradicional é pegar uma oração e separar sujeito e predicado. Ou seja, sobre quem eu estou falando e aquilo que eu estou falando sobre essa pessoa. Ou sobre alguma coisa, né? Sujeito não precisa ser uma pessoa, tá, gente? Sujeito pode ser um objeto, pode ser uma coisa, não necessariamente seja uma pessoa. O nome sujeito, né, normalmente é associado a alguém, mas sujeito pode ser algo também, tá? Então, depois a gente vai vendo exemplos sobre isso tudo aí. Esse é o passo básico, gente. Esse é o passo inicial. Claro que daí alguém poderia já perguntar assim, professor, mas toda oração tem sujeito e predicado? Em qualquer oração que eu analise, eu vou encontrar sujeito e predicado? Não necessariamente também, tá, gente? Eu sei que é um pouco contraditório o que eu vou dizer para ti agora, mas são, né, pegadinhas da gramática. O sujeito, ele é um termo essencial. Então, ele é considerado a peça principal da oração. Só que muitas vezes existem situações em que não existe sujeito, que a gente chama de oração sem sujeito, ou sujeito inexistente, como queiram. Aí alguém pensaria, pô, professor, se sujeito é sobre quem você está informando alguma coisa, e tu me diz que uma oração não tem sujeito, por que tu vai trazer informações sobre alguém que não existe? Parece um pouco contraditório isso, né? Mas deixa chegar o momento, gente, mais apropriado, eu vou explicando essas coisinhas, tá? Existem verbos impessoais, verbos que não apresentam sujeito, então a oração ela é constituída somente pelo predicado. E aí, claro, né, essas informações que aparecem no predicado não são em relação ao sujeito, porque o sujeito não existe. Mas tudo no seu devido momento, tá? Nesse primeiro momento aqui, gente, para a gente começar bonitinho, tranquilo, vamos pensar nisso, tá? Cada oração que eu pegar, nós vamos identificar o seu respectivo sujeito, ou seja, sobre quem nós estamos falando, e o seu predicado, que é esse conjunto de informações a respeito desse cara aí. Beleza daí? Tudo tranquilo? Acredito que sim, né? É um passo básico aí, inicial, mas qualquer coisa, né? O prof já pediu ali, coloca lá que eu vou ali olhar daqui a pouquinho. Jovens, agora vem uma coisa importante, tá? Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Dentro do predicado, que é onde estão as informações sobre o sujeito, nós temos algumas possibilidades. Esse quadro, gente, que eu abri aqui para nós, representa aquilo que eu posso encontrar dentro do predicado. Que eu posso encontrar, não que tenha que ter. Então entenda o seguinte, pô, um predicado, ele pode apresentar um predicativo, já explico melhor, tá? Um objeto, um adjunto adverbial, um agente da passiva. Isso tudo aqui, gente, são nomes dados às funções sintáticas que as palavras vão assumir. Só que não necessariamente um predicado tenha que ter todas as funções sintáticas. Existem predicados, gente, que nem sequer apresentam uma dessas informações. Vamos voltar ali no trecho do Lima Barreto só para pensar. Imagina se eu recortasse uma daquelas 4 orações que o Lima Barreto construiu para analisar. E essa uma dessas 4 fosse aquela, racionava. Vocês viram que aquela oração que fala racionava, ela nem sequer apresenta nada disso aqui, gente. Ela vai ter um sujeito oculto, porque é a velha Dona Clementina que racionava, então o sujeito existe, apesar de estar oculto. Temos o verbo, que lembrando, gente, que o verbo ele é parte integrante do predicado, tá? O verbo ele não está solto entre sujeito e predicado.
O verbo está dentro do predicado. Só que nós só temos o verbo. Aquela oração ali, ela é composta pelo sujeito que está oculto e pelo predicado representado só pelo verbo. Não tem predicativo, não tem objeto, adjunto, não tem nada naquela oração. Então notem que um predicado pode ter várias coisas ou ele pode ter, na verdade, praticamente nada. Então é tudo muito relativo. Nós vamos aprender a reconhecer cada uma dessas funções para a gente depois identificar, olha, esse predicado aqui tem um adjunto adverbial, tem um objeto e tem um predicativo. Esse aqui só tem objeto, esse tem só predicativo. Nós vamos depois pensando nisso aí, tá beleza? Então, olha só aqui com o prof para entender, povo. O que seria esse predicativo que pode existir dentro do predicado? O predicativo, como está aí para vocês no quadro, gente, representa um estado ou representa uma característica do sujeito. Tanto que a gramática conhece como predicativo do sujeito. Existe também um predicativo do objeto, tá? Mas isso é para um futuro próximo aí. Por enquanto, deixemos esse cara de lado. Vamos pensar primeiro no predicativo do sujeito. Então, o que é o predicativo do sujeito? É uma informação, né, que está dentro do predicado, que dá uma característica para o sujeito, ou indica o estado em que ele se encontra. Tanto que eu coloquei também aqui para nós, gente, ó, que para que haja um predicativo, tem que ter verbo de ligação. Isso é outra preocupação que nós teremos em seguida aí, tá? Dizer se o verbo é um verbo de ação, se ele é de ligação, se ele é transitivo, intransitivo. Essas informações também nós vamos agora em seguida trabalhar. Mas já vai guardando, tá? Vai guardando aí na manga essa cartinha aí. O predicativo é uma função sintática que se encontra dentro do predicado e que serve para caracterizar o sujeito, para trazer uma ideia do estado em que ele está, o estado em que ele se encontra. E, obrigatoriamente, nós temos que ter verbo de ligação. Tudo vai ficar muito claro daqui para frente, tá? Outro elemento, queridos, que pode existir dentro do predicado é o que está escrito lá para nós, ó, o objeto. Esse cara é importante, povo. O objeto, ele é chamado assim porque ele representa, olha lá, ó, o alvo da ação do sujeito. Então agora, gente, eu tenho um elemento que representa quem sofre uma ação. Tanto que agora, olha lá entre parênteses, ó, verbo de ação. Não é mais verbo de ligação, como dizia no predicativo. Tanto é que existem predicados, que depois também nós vamos falar sobre isso, chamados de predicados nominais, que são predicados que apresentam verbo de ligação e predicativo, e existem predicados verbais, que são predicados que têm verbos de ação e provavelmente objetos dessa ação. Guardem isso, gente, com muito carinho, tá? Se vocês ouvirem falar em objeto direto, objeto indireto, traduzam isso, gente, como alvos da ação do sujeito. O sujeito pratica uma ação e alguém é o alvo dessa ação, o objeto dessa ação. Isso é super importante, povo. Para depois a gente dizer se um verbo é transitivo ou intransitivo, isso é a peça-chave desse processo. Então, vai guardando aí com a gente. Depois nós temos, gente, outros elementos que também podem aparecer dentro do predicado, que são os queridos adjuntos adverbiais. Adjuntos adverbiais, gente, são termos considerados acessórios, tá? A gramática diz que a presença do adjunto adverbial não interfere no sistema todo da oração, não interfere na classificação do verbo, por exemplo. Então, se eu for dar um nome para um verbo, como transitivo, intransitivo, o que seja, os adjuntos adverbiais não são peças que interferem nessa classificação. Eles são termos acessórios. Mas eles são interessantes, gente. Primeiro, para a gente poder ter alguns detalhes, né? Porque olha o que o prof colocou ali para nós, ó, que adjuntos adverbiais, gente, são os detalhamentos. Onde, quando, como, com que intensidade. Isso não lembra, gente, se vocês que acompanham o prof nas aulas aí, isso aqui não nos lembra um pouco os caras chamados advérbios? Pois é, advérbio, gente, é a classe gramatical da palavra. É como eu falei no começo da aula. O advérbio é uma classificação morfológica da palavra. Adjunto adverbial é uma classificação sintática da palavra. Mas aí há uma coisa interessante. O adjunto adverbial, essa função de adjunto adverbial, que traz esses detalhamentos, é feita por advérbios. Porque para indicar lugar, tempo, modo, intensidade, isso, gente, só é feito a partir do uso de advérbios. Então, vocês viram como as peças vão se encaixando, né? Eu aprendi a reconhecer uma palavra como sendo um advérbio. Agora eu vou saber que esse advérbio está funcionando como adjunto adverbial.
Então eu tenho a classe dela e eu tenho a função dessa palavra. Então por isso que a gente vai entendendo esse processo todo. E além de adjuntos adverbiais, que são termos acessórios, que indicam esses detalhes, a gente pode ter também, gente, um cara chamado agente da passiva. Só que aqui tem uma outra coisa importante. O agente da passiva, a gente só existe na voz passiva, tá? O professor colocou lá no finalzinho também, ó, acompanha lá com o prof, entre parênteses escrito voz passiva. Porque o agente da passiva, gente, ele só aparece quando o sujeito, ele é o alvo da ação. Olha que interessante. Na voz ativa, que a gente também vai falar sobre isso depois, o sujeito, ele pratica a ação. Então, o sujeito é um agente na voz ativa. E ele pode ter alvos da sua ação chamados de objetos. Mas, às vezes, o sujeito, gente, ele não é o agente da ação. Ele é o próprio alvo da ação. Tanto que a gente chama de voz passiva, porque o sujeito não pratica, ele sofre a ação. E aí, nesse momento em que o sujeito é o alvo, em que ele sofre a ação, a gente vai encontrar agente da passiva, que é, como está escrito para nós, é o agente da ação sobre o sujeito. Então, a partir do momento que o sujeito é um alvo, existe alguém que age e executa, pratica essa ação sobre esse sujeito. Por isso que existe a voz ativa e a voz passiva, que a gente vai trabalhar depois no futuro próximo. Tudo certo até aqui, queridos? Basicamente, teoria, tá? É uma primeira parte bem teórica. A gente agora vai praticar um pouquinho com aquele trechinho ali de cima do Lima Barreto, mas por enquanto teoria. Mas guardem, queridos, com carinho. O que é um objeto? O que é um predicativo? O que é um adjunto adverbial? Guardem esses nomes e guardem, gente, o que cada um desses nomes significa. Para agora, quando a gente partir para a parte prática, vocês conseguirem identificar, professor, isso aqui é um sujeito. Professor, isso aqui é um predicativo, isso aqui é um objeto. Para vocês me ajudarem a começar agora a raciocinar praticamente em cima disso. Beleza? Tranquilo? Vamos ver se tem alguma coisinha ali. Ali vamos ver, tem lá, uma oração começa num verbo e termina num verbo. Deixa eu responder então a pergunta da Paula ali, tá? A Paula mandou uma perguntinha para nós, gente, dizendo se uma oração começa num verbo e termina num verbo. Não necessariamente, Paula. Isso tudo é muito relativo, tá? A oração, ela é constituída por elementos e vai depender de cada oração. A lógica, só para entender, para vocês, né, acompanhar a pergunta da colega, a lógica é que a oração comece pelo sujeito e depois do sujeito apareça o verbo. E aí, daí para frente, tudo mais que a oração tiver. Então, isso seria a ordem direta, isso seria o básico da coisa, tá? A oração começa sujeito, verbo e o resto. Agora, o que pode acontecer é que a oração pode não ter sujeito, como eu comentei. A oração pode, de repente, ter vários outros elementos, mas na ordem trocada. Existe a possibilidade de inversão de ordem. Esse sujeito que ocupa essa primeira posição, ele pode ser deslocado para depois, e aí eu posso colocar o verbo no lugar dele, ou eu posso trazer outros elementos para ocupar o lugar do sujeito. Então, não necessariamente, Paula, existe uma sequência assim que vai ser sempre fixa. Sempre começa assim e sempre termina assim. Português é muito relativo em relação a isso, tá? Mas a gente vai trabalhar isso depois também. Tem uma atividade que a gente vai fazer ainda hoje que pega uma oração com a ordem invertida. Aí ela não começa pelo sujeito. Então, depois eu vou mostrar isso melhor até para ti, tá? Deixa eu ver ali. No caso, termina antes de um verbo, que é da oração seguinte. É isso aí, Paula. A tua segunda observação é a mesma coisa que eu expliquei na primeira, tá? Não existe essa regularidade tão bonitinha. Então, termina num verbo e começa no outro. Vai tudo muito depender, tá? Depois a gente vai vendo melhor isso aí. A Beatriz diz que não entendeu o verbo de ação no objeto entre parênteses. Beatriz, é o seguinte, tá? Quando eu coloquei aqui que nós temos verbo de ação lá no objeto, é porque para que exista um objeto, tem que existir alguém praticando uma ação. Então, por exemplo, eu sou o sujeito, tá? Vamos dar um exemplo como eu sendo o sujeito. Então, eu vou praticar uma ação, por exemplo, de ler. Eu, como sujeito, vou ser o agente da ação desse verbo ler. Quando eu praticar a ação de ler, que é uma ação, eu posso ter um objeto sendo o alvo dessa minha ação. Então, por exemplo, eu vou dizer para ti que eu leio livros. Essa palavrinha livros, ela vai ser um objeto. Por que ela vai ser chamada de objeto? Porque os livros são o alvo da ação que eu pratiquei ao ler. Então, por isso que quando eu falo que existe um objeto,
obrigatoriamente tem que ter um verbo de ação, para que eu possa, claro, praticar aquela ação e alguém seja o alvo dessa ação. Tranquilo? Isso é mais ou menos. Tá? Depois nós vamos ver isso muito melhor, gente. Nós vamos explicar melhor, vamos dar mais exemplos, tá? Isso aqui é uma parte inicial, mas interessante as perguntas para irem mandando aí. Tá, Beatriz? Por isso é isso aí, tá? Por isso um verbo de ação quando tem objeto. Senão não tem. Nota até, inclusive, aqui, ó, que quando eu coloquei verbo de ligação, eu vou ter predicativo e não vou ter objeto. Porque o verbo de ligação, ele não representa uma ação. É diferente, por exemplo, falar que eu leio livros e falar, por exemplo, que eu estou tranquilo. Se eu estou tranquilo, eu não estou praticando ação alguma, eu apenas estou tranquilo. Então esse tranquilo, ele vai ser um predicativo, porque tranquilo é a minha característica, tranquilo é o meu estado. Então dizer que eu estou tranquilo, esse estou é um verbo de ligação, diferente do ler, que é um verbo de ação. Isso tudo são informações bastante valiosas aí, povo. Então é isso aí mesmo, pode ir mandando pergunta lá que a gente vai resolvendo aí. Jovens, acompanhe agora com o prof, então, uma análise rápida, tá? A gente não vai entrar muito a fundo ainda, porque alguns passos precisam ser dados aí vagarosamente. Mas acompanhe com o prof lá. A primeira oração lá em cima, povo, ó, que o prof destacou lá para nós. A velha dona Clementina ficava lá nos fundos. Queridos, mesmo sem entrar a fundo nisso, vamos pensar. Se isso aí, gente, tem um verbo, que é o verbo ficava, isso é uma oração. Beleza, já falamos no começo da aula, inclusive separamos uma da outra. Tá, maravilha. Essa oração, gente, ela tem um sujeito. Ou seja, essa oração tem alguém sobre quem nós estamos falando. A pergunta é básica, mas eu vou fazer porque faz parte da programação. Mas a pergunta é, então, sobre quem, gente, que essa oração que eu destaquei para nós está falando? Quem é o sujeito dessa oração? Acredito que todos vocês concordem com o prof que a velha dona Clementina é o sujeito. É sobre ela, gente. É sobre a velha dona Clementina que essa oração está falando. Então, a gente colocaria a velha dona Clementina como sujeito. Vamos até aproveitar isso aqui, tá? Vamos deixar aqui já bonitinho. Vamos colocar, então, esse S representando a velha dona Clementina, que é o sujeito. Viram que depois já vem o verbo. Então, aquele ficava, ó, é o nosso verbo que está lá. Agora, queridos, que vem um ponto fundamental para a gente poder entender. Como é que eu sei se esse verbo ficava, ele é um verbo de ação ou se ele é um verbo de ligação? Como é que eu vou dar o nome para esse verbo? Como é que eu vou começar a pensar sobre isso? Então, lá vai a dica importante. Queridos, não deem um nome para o verbo ainda. Não digam se ele é ação, se é ligação, por enquanto, nada disso. Porque a gente precisa primeiro a gente conhecer todas as peças do jogo. Então, antes de eu dar um nome para um verbo, saber se ele é ação, se ele é estado, se é transitivo, o que seja, eu tenho que primeiro saber o que eu tenho. A gramática, povo, ela deu para nós a seguinte ideia. A classificação do verbo, ela é feita de acordo com as peças que nós temos na mão. Conforme o que eu tenho, conforme o que a oração me oferece, eu vou dar um nome para o verbo. Então, antes de dar um nome para esse verbo, vamos descobrir o que é aquele termo lá nos fundos. Vamos tentar pensar junto agora, povo, manhã cedo, tudo bonitinho. Vamos tentar pensar o que seria essa expressão lá nos fundos. Vocês acham que lá nos fundos é um predicativo? Porque se lá nos fundos, gente, for um predicativo, a gente pode chamar esse ficava de verbo de ligação. A partir do momento que eu tenho um predicativo. Mas vocês não lembram que a gente comentou agora há pouco e está aqui na tabela para nós, que predicativo, a gente representa uma característica, representa um estado. Vocês acham que a expressão lá nos fundos é uma característica da velha dona Clementina? Imagina se lá nos fundos fosse uma característica de alguém. Existem pessoas inteligentes, existem pessoas bonitas, existem pessoas espertas e existem pessoas lá nos fundos? Claro que não, né, povo? É óbvio que essa expressão lá nos fundos, ela não está representando um predicativo. Então, eu já estou percebendo uma coisa importante. Esse verbo ficava, ele não vai ser chamado de verbo de ligação, porque não tem o predicativo. Entendam, gente, que para que eu dê o nome de ligação para um verbo, eu preciso obrigatoriamente que exista um predicativo. E isso não existe. Vamos continuar, tá? Esse objeto, essa outra função chamada de objeto,
que é o alvo da ação. Vocês acham que a expressão lá nos fundos seria chamada de objeto dessa oração? É um pouco estranho também, pô, chamar o lá nos fundos de objeto. Sabe por quê? Porque quando a dona Clementina, a velha dona Clementina, ficava lá nos fundos, eu não entendo lá nos fundos como sendo um alvo da ação dela. Alvo da ação, a gente está sofrendo a ação. E essa expressão lá nos fundos não me mostra alguém ou alguma coisa que esteja sofrendo uma ação. É como eu falei agora há pouco, se eu leio um livro, o livro sofre a ação de ser lido por mim. Agora, o lá nos fundos, gente, não é uma informação que represente quem esteja sofrendo a ação dessa dona Clementina. Ah, professor, então não posso chamar o lá nos fundos de objeto? Não, não pode. Objeto seria um alvo de uma ação. Tá, professor, mas então agora eu não entendi. Se lá nos fundos não é um objeto, então o verbo também não é um verbo de ação? Não é. Só que nem todo verbo de ação, gente, precisa ter objeto. Nem toda ação praticada por um sujeito vai ter um alvo dessa ação. Aí entra o que a gramática chama de verbo intransitivo. O verbo intransitivo, que a gente vai comentar também mais adiante, ele é um verbo de ação, ou seja, um sujeito pratica uma ação, só que não existe o alvo dessa ação. É igual falar aqui, eu durmo, falar aqui, eu trabalho, falar aqui, eu estudo. Eu não tenho um alvo dessa ação. Eu trabalho, eu durmo, eu estudo, mas ninguém está sofrendo essa ação que eu estou praticando. Então, aquele termo lá nos fundos não pode ser chamado de objeto. Façam assim, povo. Quando começar a analisar uma oração, peguem essa tabela com todas as funções que existem, todos os conceitos de cada uma delas, gente, e começa a pensar, cara, lá nos fundos não parece uma característica da dona Clementina. Então, lá nos fundos não é um predicativo. Lá nos fundos não parece um objeto. Não parece um alvo de uma ação, mas olha agora que legal, quem sabe lá nos fundos não seja um adjunto adverbial? Até porque, quando ele escreveu que a velha dona Clementina ficava lá nos fundos, gente, é onde ela ficava. Mas olha só que bacana, então nós chegamos à conclusão que lá nos fundos vai ser chamado de adjunto adverbial. Como indica onde, ele é um adjunto adverbial de lugar. Então, realmente, povo, aquele cara não era um objeto e não era um predicativo. Ah, sabe por que o lá nos fundos não é um agente da passiva? Porque agente da passiva só existe na voz passiva. Agente da passiva só existe quando o sujeito sofre ação. Mas a dona Clementina, povo, não está sofrendo ação. A dona Clementina está praticando a ação de ficar lá nos fundos. Então, não tem como encontrar agente da passiva realmente. Jovens, não tem muito mistério, tá? Não tem muito segredo. Não são tantas coisas assim para a gente descobrir. Nós temos ali, gente, 4 elementos dentro do predicado. Se não é predicativo, é objeto. Se não é objeto, é adjunto adverbial. Se não é adjunto adverbial, é agente da passiva. E cada um, vocês notaram, cada um tem uma função diferente. Um é a característica, o outro é o alvo da ação, o outro é uma ideia de lugar, tempo, modo, e o outro é o agente da ação, se o sujeito sofreu. Então é bem tranquilo, povo. Parece num primeiro momento assim, né, um grande número de informações, mas é muito tranquilo, pô. Então, olha a estrutura daquela primeira oração, para a gente fechar esse raciocínio. Aquela primeira oração tem o sujeito, a velha dona Clementina lá, nós temos o verbo, que é o verbo ficava, e um adjunto adverbial do lugar, que é lá nos fundos. Eu vou antecipar, tá? Só para não deixar sem a resposta. Mas esse verbo aqui, gente, ó, esse verbo ficava que ele usou no texto dele, é um verbo de ação, ele representa uma ação. Acho que vocês entenderam que se ela ficava lá nos fundos, gente, é uma ação de ficar lá nos fundos. Só que esse verbo de ação aqui, ó, para antecipar, ele vai ser chamado de intransitivo. Por que ele vai ser chamado de intransitivo? Porque não existe o objeto, não existe o alvo da ação. Então a gramática entende que por mais que ficar lá nos fundos seja uma ação que o sujeito esteja praticando, não existe ninguém como alvo dessa ação, então o verbo ele é chamado de intransitivo. Tudo isso, povo, vai ser falado depois, de novo, separadamente, bonitinho, para a gente poder entender. Legal? Deixa eu ver aqui se alguém colocou alguma coisinha ali. Ali a Beatriz que entendeu, agradeceu, tal. A Ana Júlia falou, né? Essas são as únicas funções sintáticas que o predicado pode assumir ou existem mais? Ana Júlia, assim, ó, essas são as funções sintáticas maiores, tá? Deixa eu te explicar o que seriam funções sintáticas maiores. Quando a gente analisa um predicado, a gente vai procurar exatamente essas 4 funções sintáticas, tá?
Só que o que pode acontecer? Dentro dessas funções sintáticas, por exemplo, eu encontrei um objeto, tá? Eu encontrei um alvo de uma ação. Aí eu posso analisar o que eu tenho dentro do objeto, porque esse objeto ele vai ter um núcleo. E existem funções sintáticas, Ana Júlia, que giram em torno do núcleo. E aí a gente vai conhecer como o complemento nominal e o adjunto adnominal. Só que tu viu que existe o complemento nominal e o adjunto adnominal. Aqui a gente tem um adjunto adverbial, ó. Esse que é o adverbial, ele está ligado ao verbo. Então ele é uma função maior ligada no verbo. Existem funções menores, vamos chamar assim de menores, ligadas no núcleo das maiores. Só que eu não trouxe agora, Ana Júlia, porque essas são funções internas. Então eu quero que vocês primeiro aprendam a encontrar o predicativo, o objeto, o adjunto adverbial e o agente da passiva. Depois que nós entendermos e conseguirmos encontrar essas funções, nós vamos pegar essas funções separadas e vamos trabalhar dentro delas. Aí nós podemos encontrar esses dois caras aí, tá? O complemento nominal e o adjunto adnominal. Beleza, Ana? Só para deixar claro isso. Mas é interessante isso aí mesmo, tá? O Alisson diz, professor, nos fundos é um advérbio? Se não for, como pode ser um adverbial, não apenas tal? Assim, Alisson, ó, interessante a tua pergunta, tá? A expressão como um todo, ou seja, lá nos fundos, inteira, representa o adjunto adverbial de lugar. Só que essa expressão lá nos fundos é uma locução, é uma expressão composta por mais de uma palavra. A gente poderia atribuir a cada uma das palavras uma classe gramatical. Então, o lá tem uma classe gramatical, a palavra fundos tem uma classe gramatical, aquele nos ali também tem a sua classe gramatical. O nos é a preposição em mais o artigo os, né? Então, ali tem duas classes gramaticais. Mas o conjunto delas cria esse adjunto adverbial de lugar. Então, a gramática entende que as funções sintáticas, elas são feitas não apenas por uma palavra, mas às vezes por um conjunto de palavras. Tanto a mesma coisa da velha Dona Clementina. Aquele termo, a velha Dona Clementina, ele é o sujeito inteiro. Só que dentro desse sujeito inteiro, existe o a, o velha, o dona e o Clementina. Então, tu viu que existem 4 palavras, Alisson, dentro do sujeito? E cada uma dessas 4 palavras dentro do sujeito pertence a uma classe gramatical. Só que o conjunto delas cria o sujeito. A mesma coisa ali. O lá nos fundos é composto por 4 palavras. O lá, o em e o os, né? A junção da preposição com o artigo para formar o nos, e mais a palavra fundos. Então também existem 4 palavras ali. E cada uma tem uma classe gramatical diferente. Mas o conjunto delas cria essa função chamada de adjunto adverbial. Entendeu, Alisson? Bela pergunta, inclusive, tá? É bem por aí mesmo. Beleza, Ana, Júlia? Valeu, tá? Qualquer coisa, manda a perguntinha ali, tá, Ana? Beleza aí. Maravilha, queridos? Então tá. Deixa eu mostrar para vocês, antes de virar o slide, rapidinho, ainda nessa primeira aula aqui, gente, uma outra oração ali, tá? Tem aquela oraçãozinha lá, ó. E fazia outras miudezas da copa. Presta bem atenção no prof agora, tá? Aquele e, gente, que está lá no começo dessa oração, que eu destaquei, o e, fazia e tal, ele é um conector, ele é uma conjunção. Aquele cara, a gente não tem função sintática, tá? A gramática entende que uma conjunção que faz papel de conector não assume função sintática. Então, guarda isso. Conjunções não assumem funções sintáticas. Ela só é um conector e deu. Não tem como dizer que aquele e é um sujeito, que aquele e é um objeto, aquele e é nada, se tratando de análise sintática, tá? Como morfologia, como classe gramatical, ele é uma conjunção. Agora, como função sintática, é nada. Beleza? Vocês notaram, gente, que naquela oração, quando fala e fazia outras miudezas da copa, Lima Barreto continua falando da velha Dona Clementina? Então, nós temos um sujeito oculto ali. Então, vamos fazer o seguinte aqui, tá? Vamos colocar o conector, que não tem função. Vamos colocar, gente, um sujeito aqui para nós, ó, entre parênteses, que é a velha Dona Clementina, que está subentendido. A gente conhecia isso como sujeito oculto, que é o nome mais antigo, né? Hoje a gente chama de sujeito desinencial, sujeito elíptico. Depois vou comentar isso também, tá?
Mas o importante é que vocês entendam que o sujeito está ali. Ele só não está explícito, mas ele está subentendido pelo contexto. Maravilha? Depois vem o verbo, que é o verbo fazia. Ó. Vamos colocar aqui para nós o verbo na sequência e tal. Professor, esse verbo fazia é um verbo de ação também ou ele é um verbo de ligação? Depende. Depende do que vem agora, povo. Repito para vocês que eu falei agora há pouco. Não deem, gente, nenhum nome para o verbo sem primeiro dar o nome para tudo que tem dentro da oração. A classificação do verbo, queridos, amados alunos que acompanham o Prof. de manhã, depende dos elementos que a oração tem. Eu só posso dar o nome para o verbo no final de tudo. Depois que eu encontrei predicativos, objetos, adjuntos, a gente está fazendo. Depois que eu encontrei a galera, que eu dei nome para todo mundo, aí eu vou lá e falo, bom, você, verbo, se chama assim. Só que esse nome, ele vai depender daquilo que a gente tem. Como eu já falei agora há pouco, só para repetir, fazendo uma analogia com a vida. Eu preciso, querido, saber quais são as peças que eu tenho na mão, para poder, a partir das peças que eu tenho na mão, dar um nome para o verbo. Chamar um verbo de ligação, de ação, de transitivo e intransitivo é uma acusação. E para a gente fazer essa acusação, meus queridos, nós temos que ter provas. Não, está aqui está o adjunto adverbial, aqui está o predicativo, aqui está a prova de que esse verbo é tal. Isso que a gente tem que fazer. Então acompanhe o prof de novo, tá? O conector, o sujeito oculto, que é a velha dona Clementina, o verbo por enquanto esperando, e eu tenho que saber o que é aquele outras miudezas da copa. Por que eu estou pegando tudo junto, povo? Por que eu pego aquele outras miudezas da copa como sendo um termo inteiro? Até pela pergunta do Alisson agora há pouco ali. O Alisson questionou, mas a palavra fundo e tal. Existem funções sintáticas que são feitas por expressões com mais de uma classe gramatical. Então, se eu fosse analisar a palavra outras, a palavra miudezas, a palavra dá, a palavra copa, eu teria classes gramaticais separadas. Mas eu estou pegando, queridos, o conjunto inteiro. Então, aquele termo outras miudezas da copa constitui uma coisa só. E agora vem a pergunta importante. Vocês acham que outras miudezas da copa, gente, é um predicativo? Vocês por acaso entendem que outras miudezas da copa é uma característica da velha Clementina? Não parece. Então, se eu não tenho predicativo, esse verbo não é um verbo de ligação. Não tem predicativo? Então já vamos fazer o seguinte, ó. Já vamos puxar para cá, já vamos colocar que ele é um verbo de ação e depois eu vejo um pouco mais. Mas por enquanto eu já sei que isso é uma ação. Quando ele diz que a dona Clementina ela fazia outras miudezas da copa, ele diz para nós que ela estava praticando essa ação. Não tem predicativo. Tá, mas e agora, professor? Será que nós temos algum objeto? Me parece ser um objeto. Pô. Sabe por quê? Porque quando eu leio que ela, a velha dona Clementina, fazia outras miudezas da copa, eu vejo essas miudezas, pô, sendo feitas por ela. Eu vejo essas outras miudezas da copa como o objeto da ação da dona Clementina. Ela fazia essas coisas. Então essas coisas, elas eram feitas por ela. Então notem que agora, gente, eu tenho realmente um objeto nessa oração. Eu tenho um alvo da ação da velha dona Clementina. Então agora eu posso chamar aquele termo outras miudezas da copa de objeto. Olha que interessante. Chamar de objeto, que é o alvo dessa ação. E olha agora o momento clímax. Esse verbo aqui, ó, ele vai ser chamado agora de transitivo e não de intransitivo como era o outro. Por mais que os dois representem ação, lá na primeira não existia o alvo da ação. A dona Clementina estava lá nos fundos, ficava lá nos fundos e deu. Agora não, agora ela fazia alguma coisa era feita por ela. Então agora nós temos um alvo, um objeto. Por isso que o verbo agora é chamado de transitivo. Então todo esse é o plano, gente. É uma análise passo a passo do que eu tenho para a gente ir dando nome. Beleza? Olha que saudade do sinal, gente. Ouviram o sinalzinho aí? Meu Deus, nostalgia, nostalgia. Deixa eu só ver então rapidinho aqui. O Alisson agradeceu ali, valeu Alisson. A Yasmin disse o seguinte, não entendi quando que o ponto e vírgula marcam o fim do período ou não. Yasmin, depois eu vou mostrar, tá, uns trechinhos aí para entender melhor. Mas o ponto e vírgula, ele não necessariamente é o final de um período e início do outro, porque às vezes o ponto e vírgula é usado para enumerar as coisas. Sabe, itens de enumeração? Então vem um item, ponto e vírgula, vem um item, ponto e vírgula. Então às vezes não é uma oração.
porque são apenas enumerações. Se a gente perceber que antes do ponto e vírgula tem toda uma estrutura, com verbo e tudo mais, e depois do ponto e vírgula tem outra estrutura com verbo e tudo mais, aí eu vou entender que tem duas orações e que aquele ponto e vírgula está separando esses períodos. Mas é na prática ali para ver, tá? Depois o prof vai trazer uns trechinhos em que isso aparece, e aí eu vou deixar isso mais claro, tá, Yasmin? Beleza? E para fechar rapidão aqui, tá? A Ana Júlia falou o seguinte: mesmo tendo que olhar o geral para classificar, existem verbos como ser e estar que tem que ser de ligação, não tem como eles indicarem ações? Ana Júlia, esse teu comentário é o comentário que eu estava esperando. Aquela velha situação, queridos, que acompanha a nossa aula. Não existe uma classificação pronta, tá, Ana Júlia? Tudo depende do contexto. O português ele é uma disciplina que depende da situação. Ali quando você colocou os verbos ser e estar, o ser e estar são muito decorados como verbos de ligação, né? Que a gente decora ser, estar, ficar, aquela velha história. Ana Júlia, para começar bem, tá? Esqueçamos isso. Esquece se o verbo é o ser, o estar ou o que seja. Não cria um preconceito em relação ao verbo. Esquece isso. Analisa a oração, vê o geral e depois dá o nome para o verbo. Mesmo que lá, né, plantado na tua mente, como eu digo, tem uma sementinha do mal, hein? Isso é a sementinha do mal, gente, plantado na cabeça da gente. Que ser, estar, ficar são verbo de ligação e tal. Esqueçam, tá? Ana Júlia, ótima pergunta, interessante ter feito. Era a pergunta que eu esperava mesmo. Só que a dica que o prof dá é essa. Não memoriza, esquece. Analisa o que tu tem, abre o jogo, pega as peças do jogo, dá nome para todo mundo, vai lá, classifica o verbo e deu. Sem decorar, sem ter preconceitos em relação à classificação do verbo. Fechou? Valeu, Ana Júlia. Boa pergunta aí, tá? Muito bem. É isso aí mesmo. É relíquia da antiguidade. Beleza, queridos? Então é o seguinte, tá? Nós vamos parar por aqui essa primeira aula. Vamos tomar uma aguinha, uma descansadinha. Seguidinha voltamos para uma próxima aí. Valeu? Qualquer perguntinha, lança lá pro prof. Um abraço aí, queridos.